E se o Superman desistisse da humanidade? E se os heróis que nasceram para nos proteger fossem os mesmos responsáveis por nos destruir? Fala galera, Severo aqui. Dessa vez não é um hype Sekai, é um hype geek mesmo, porque a gente vai falar de HQ, uma das HQs mais incríveis já lançadas. E o melhor, ela tem 30 anos. Comemoração de 30 anos, na verdade, hein? Muito antes dos filmes de super-herói dominarem Hollywood, muito antes da gente ter The Boys ou essa visão de super-heróis muito mais concentrados num, vamos dizer, realismo, a gente teve uma das obras mais incríveis já lançada de todos os tempos das HQs, tá? É essa obra aqui, ó. Reino do Amanhã. Ela foi escrita por Mark Waid e, incrivelmente, desenhada e ilustrada por Alex Ross, o pai das HQs. É uma das obras mais dramáticas da DC, e isso porque essa história, originalmente, ela era para ser escrita pelo Alan Moore. Para quem não sabe, Alan Moore é o autor de Watchmen, um cara que saiu totalmente da caixinha ao escrever e desenhar sobre super-heróis. Então, se a gente hoje tem um conceito de super-heróis muito mais realistas, dentro da Marvel, dentro da DC, ou até mesmo das séries, é porque esses caras tiveram essa visão. E se os super-heróis tivessem cargas dramáticas suficientes para se tornarem vilões ou nos abandonassem? Então a ideia do Reino do Amanhã era como se existisse um panteão de super-heróis, basicamente endeusando eles, né? Então teria o panteão do Raio, que seria o Shazam, o do Aço, que seria o Homem de Aço, né, que é o Superman, e isso foi feito com que os super-heróis dessa HQ tivessem um realismo muito mais forte e até trazendo para nossa própria realidade como mitologia. A história de Reino do Amanhã, ela é muito interessante porque ela se passa há muitos anos depois da Liga da Justiça. É um universo distópico onde o Superman perdeu a Lois Lane pelo Coringa. A gente já viu essa história em Justice, né? Mas aqui o Coringa foi morto por um outro super-herói, Magog. Ele mata o Coringa brutalmente, sem dar chance de Superman realmente fazer justiça, né? Pela morte da Lois Lane, a sua alma gêmea. Com isso, o Superman se afasta da humanidade porque ele começa a ter uma descrença total, perdeu a fé na humanidade. Superman se afastando, cria-se brechas para que outros super-heróis imorais e sem escrúpulos criassem tendências e criassem um mundo totalmente onde eles são deuses e os seres humanos formigas. Eles criam arenas, eles combatem o mal de uma forma muito complicada, vamos dizer, e até injusta. Até o leitor sente medo nesse momento, de que como seria se a nossa maior esperança nos deixasse? Sabe aquilo que a gente vê em The Boys, com o próprio Homelander fazendo justiça e você criando dois tipos de nichos muito fortes de um lado e o outro, luz estrela? Basicamente foi daí que surgiu a ideia de se criar uma história de super-heróis que fossem moralmente questionáveis. Nessa história tem Lex Luthor, nessa história tem Batman, nessa história tem Mulher Maravilha. A história do Flash é completamente absurda, porque o Flash, ele correu tanto que ele se perdeu. Ele não consegue mais parar de acelerar. Então ele é só uma entidade que continua acelerando, de tanto que ele fez esforço pra salvar o mundo. Então ele se tornou uma entidade tão forte que ninguém mais consegue ver o Flash. E na história ele é retratado dessa forma. A gente tem um Bruce Wayne lá pros seus quase 70 anos, completamente lúcido, mas ao mesmo tempo racional, porque a Diana tenta trazer a Liga da Justiça novamente pro mundo. Superman totalmente descrente, totalmente isolado da humanidade, fala, eu acho que pode ser feito sim, uma nova Liga da Justiça. Porém, a ideia dele não é muito boa. Ele quer criar uma prisão única para aprisionar todos os super-heróis que estão cometendo crimes. E o Batman avisa, se você fizer isso, é uma panela de pressão. Quando explodir, a gente não vai conseguir conter. Batman não aceita entrar na Liga da Justiça. E é muito legal, cara, você vê o Batman lá com seus 60 e poucos, quase 70 anos, agindo como Batman e ainda tendo o seu código de conduta, o seu código moral ativo, né? Lex Luthor tá muito forte. Ele é o cara, é o epicentro, né, de toda a história, porque ele faz uma lavagem cerebral no Shazam. E pra quem não lembra, ele é o único oponente do Superman que o dá medo, porque magia é a única força que Superman não tem resistência. Então ele não é imune à magia.
magia. E Shazam, o poder dele, vem de magia pura. Então tem um combate muito forte, porque Lex Luthor fez toda essa jogada pra poder dominar o mundo através do próprio Shazam, que é um cara manipulável. E a ideia dessa HQ é a gente ter esses dilemas morais, do o que é o respeito a um ser vivo, mesmo ele não tendo um poder de um deus. Ele deve ter o mesmo direito da vida, ele deve ter o mesmo direito da justiça. Então isso é muito posto no Reino do Amanhã, uma história totalmente distópica dentro desse universo da DC. Os desenvolvimentos de personagens são incríveis, e depois de muito tempo que você termina, ela fica ainda na tua memória, aquela que ainda mexe com você. Esse Reino do Amanhã é esse tipo de história, e que não só isso, além de ser uma boa história, você ainda pode ter também um item mais colecionável, né? Porque eu tenho essa edição aqui, tem mais de 10 anos, e ela tá inteira. Então é algo que vale a pena você também, se gosta, ter pra colecionar e deixar aí pro resto da sua vida. Se você gostou dessa pequena análise, é mais pra que você possa ir em histórias totalmente novas pro teu universo e que fazem ainda sentido mesmo depois de 30 anos. Se você quer saber como as histórias de super-heróis se tornaram tão pesadas, profundas e dramáticas, Reino do Amanhã é obrigatório pra você entender um pouco mais dessa base. Alex Ross e Mark Waid são fenômenos nessa indústria e merecem todo o crédito. Valeu, galera!